Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouco sobre funções da linguagem, tá? Antes de entrar no conteúdo funções da linguagem, eu gostaria de lembrar para vocês o conteúdo elementos da comunicação. Os elementos da comunicação, tá? Foi um conteúdo que nós trabalhamos em sala de aula. E esse conteúdo, ele é muito importante para o nosso desenvolvimento, tá? E o nosso conhecimento textual. Então, os elementos da comunicação, para chegar até as funções, por volta da segunda metade do século XX, tornou-se conhecido, tá? Como um modelo de comunicação. E esse modelo de comunicação foram justamente esses elementos construídos, que foram formados. Então, para cada elemento da comunicação, nós temos uma função. Esse conteúdo, vocês já encontram um panorama no livro na página 33. Os elementos da comunicação, eu tenho o emissor. Então, o emissor, tá? Que vai emitir, transmitir a mensagem para o receptor, tá? Que é quem recebe a mensagem. Então, eu tenho o emissor, emite, receptor, recebe. Para que essa mensagem chegue até o meu receptor, eu vou usar um canal. Este canal, tá? É o meio que fará com que essa minha mensagem chegue. Então, o canal pode ser um cartão, pode ser uma carta, um telefonema, um telegrama, são exemplos de canal. Então, o meio que possibilita a chegada da minha mensagem. O código é a linguagem que eu vou transmitir a minha mensagem. Então, eu tenho que usar um código, uma linguagem que o meu receptor, tá, também reconheça o mesmo código. E o contexto aqui nós vamos chamar de referente, que é justamente a mensagem, o foco, o ponto alto que eu tiro daquela ideia que eu estou querendo passar, tá? As nossas funções da linguagem serão essas. A primeira função, eu tenho o emissor com a função emotiva. Então, a função emotiva pertence aqui à primeira pessoa. O referente é a função referencial. O canal, a função serafática. Na mensagem, a função é poética. Para o código, a função é metalinguística. Para o receptor, a função será conativa. A função referencial. Falar um pouco sobre essa função para vocês, vejam só. Aqui eu tenho, diferente da função expressiva, a referencial é característica de ser uma função informativa. Então, ela é uma função denotativa, certo? Uma função real. Essa função aqui, a linguagem é objetiva e ela tem o intuito de emitir os dados de maneira concreta, real, que é o que? O contexto. Onde vocês encontrarão esse tipo de texto? Essa função, tá? Ela está nos jornais, revistas, nas bulas de remédios e manuais de instrução e embalagens. Então, vocês têm lá toda uma explicação. Quando a gente pega um rótulo, um shampoo no banheiro, então ele vem atrás, nós temos lá todas as instruções sobre aquele produto, o fabricante, o que é que compõe. Então, esse texto é chamado de função referencial. Tá certo? A próxima função que eu trago é a função conativa. A função conativa, que também pode ser chamada de função apelativa, tá? É uma função que tem como objetivo a persuasão de seu leitor, ou seja, convencer. Então, a função conativa pertence ao receptor. Para que isso ocorra, é comum observar o imperativo, bem como imagens sugestivas a realizar determinada função desejada pelo emissor. Então, nessa função aqui, se vocês observarem no exemplo, vocês vão ver
Os verbos, sabe, acabe. Você sabe onde mora o perigo? Acabe com ele. A ideia é convencer o receptor, tá? E chamar a atenção dele para os cuidados adequados. Aqui nós temos, o cartaz é uma linguagem mista, né? Eu tenho a linguagem verbal e não verbal. E aí ele apresenta de forma que convença quem ler, qualquer pessoa que venha a ler, consiga entender o que eu quero transmitir nessa mensagem. Então, essa é a função conativa ou apelativa. Nós encontramos essa função diariamente no comércio, nas lojas, as propagandas de TV. Então, todas usam a função conativa ou apelativa, porque o alvo é o receptor, tá? A próxima função é função expressiva ou função emotiva. Essa função encontramos verbos em primeira pessoa. Nós precisamos ter muito cuidado. Vejam aqui no exemplo. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Eu trago aqui nesses versos, tá, do poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, nós podemos observar que as frases foram escritas em primeira pessoa. Os verbos estão em primeira pessoa. Observem, não permita, Deus, que eu, quem morra, eu, quem volte, eu, quem vai desfrutar, eu. Então, essa função, esse tipo de texto, nós chamamos de função emotiva, tá? O que é que eu encontro nesse tipo de texto, nesse tipo de função? Interrogações, exclamações e reticências fazem-se também presentes, em vez que auxiliam na subjetividade da mensagem a ser enviada. Então, assim, a função emotiva trabalha com as suas emoções. Então, eu posso sim fazer um texto que não seja denotativo, não seja real, que seja subjetivo, que seja imaginário, tá? Então, são as emoções de quem escreve, ok? A próxima função nós chamamos de função metalinguística. Entre as 6 funções da linguagem, essa é a única que discursa sobre si própria. É a língua falando da língua. O poema falando da poesia, o quadro que se pinta, dentre os outros exemplos. A função metalinguística é recorrente nos poemas do Enem, tá? Em que os autores falam sobre o ato de escrever. Por exemplo, eu trouxe aqui um que já esteve, tá, no Enem. E aí o poema, tá, diz assim, Poema que aconteceu, esse é o nome, tá? Nenhum desejo neste domingo, nenhum problema nesta vida. O mundo parou de repente, os homens ficaram calados. Domingo sem fim, nem começo. A mão que escreve este poema não sabe que está escrevendo, mas é possível que soubesse me ligasse. Esse poema é do Carlos Drummond de Andrade. E aí, professora, eu não estou entendendo o que é metalinguística. Como o nome já diz, nós dizemos que é a linguagem sob linguagem. Eu diria que é a forma da língua mais culta da nossa própria língua, tá? Então, aqui é esta divisão. No livro, vocês têm assim, tem o objetivo de fazer refletir sobre a própria linguagem usada na mensagem. Está centrada no código. Então, assim, o código é o quê? É a linguagem,
tá? É a nossa linguagem, é o que acontece com a função metalinguística. Muitas palavras da língua portuguesa nós não usamos porque nós não conhecemos, mas fazem parte da nossa língua. Então, quando isso acontece, a gente vai encontrar em alguns poemas, em textos mais cultos, será a linguagem. Função fática. O foco aqui é o canal, tá? Então, o que é o canal? É um meio que possibilita a chegada da mensagem. Então, a função fática faz-se muito presente em diálogos, os quais há a tentativa de estabelecer uma comunicação adequada. Consegue me ouvir? Os objetivos de texto com esta função são de testar, interromper ou prolongar a comunicação criada. Eu trago o exemplo aqui, ele faz, ó. Oi, eu, Kelvin, como vai? Belo dia lá fora, não? Ouça, eu suponho que você deve estar pensando por que eu liguei. Essa função, por exemplo, alguém liga para você, a primeira coisa que você responde é alô, ou oi. E às vezes a gente inicia uma conversação sem ter frases, sem ter conteúdos formados, tá? Então, isso faz com que essa função receba o nome de função fática, porque é um código também conhecido entre ambos os falantes. A função poética é a nossa última função, e ela traz aqui, como o nome já diz, né? Poética, poema. Ela está centrada na nossa mensagem. O foco da função poética é a mensagem, o seu formato, o que contém em seu interior. São textos, imagens, quadros ricos em subjetividade, com conotação muito presente, bem como figuras de pleonasmo e polissemia. Então, a função poética, como nós já vimos em sala, é a função que traz os poemas, que traz as músicas, tá? Que tem uma estrutura diferenciada no seu texto, tá? É rica em conotação, tá? No pleonasmo. Então, a gente precisa observar. E aí eu trouxe um trecho do Caetano Veloso, da música, né? Fonte de mel nos olhos de geisha, kabuki máscara. Choque entre o azul e o cacho de acácias, luz das acácias. Você é mãe do sol. A sua coisa é toda tão certa, beleza esperta. Você me deixa a rua deserta, quando atravessa e não olha para trás. A gente consegue perceber o ritmo, a sonoridade, tá? Da estrutura de cada verso. Então, esses textos apresentam a função poética. Até a próxima.